Depois aconselho que você lê todos os capítulos de Efésios, você vai entender melhor. E nós observamos, meus amados irmãos, ele trazendo essas instruções, alertando para um dia chamado dia mau. E gostaria que você tivesse toda a atenção voltada para a palavra de Deus, para que não fique nada fora do lugar e você saia daqui bem alimentado pela palavra do Senhor. Paulo, todos sabem quem foi Paulo, quem ele era, mas como Deus o transformou. Jesus o arrebatou para si. Paulo, então conhecido como Saulo, era o perseguidor de crente. Lançava os crentes nas prisões, judiava, consentia na morte de Estevão, até que um belo dia, uma luz em seu caminho brilhou. Ele trocou carta com seus governadores, com as autoridades, com os fariseus, chefes da sinagoga, para poder lançar os crentes nas prisões e maltratar os crentes. Até que um belo dia, ele caminhou de Damasco, uma luz clareou no caminho, e aquela voz bradou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu com o rosto em terra e disse: sou eu, o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Só para os irmãos entender de quem está dizendo estas palavras. Meus amados irmãos, e ele, quando começou a sua viagem missionária, estou reduzindo para que chegamos ao ponto principal que Deus colocou no coração nessa noite. Ele foi ao lugar chamado Éfeso. Ele pregou em vários lugares. E lá neste lugar, era um lugar de povo pagão. O que é um povo pagão? Um povo que não serve ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao único Deus. Um povo que era envolvido em bruxaria, feitiçaria, magia negra, todo tipo de idolatria. E chega lá, tem alguns poucos homens pregando o Evangelho. Vocês podem ler depois lá em Efésios, capítulo 19. Aliás, em Atos, capítulo 19. E aqueles homens pregando com toda intrepidez, eles falaram: vocês receberam o Espírito Santo? E olha a resposta que eles deram, inclusive Apolo: nós nem ao menos ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E tem muito crente, meus amados irmãos, que nunca ouviu falar do Espírito Santo. Tem muitas denominações que nem tocam nesse assunto. E Paulo: mas vocês foram batizados? Ele: sim, nós fomos batizados no batismo de João, do arrependimento. E Paulo e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar a língua, a profetizar, pessoas serem curadas, pessoas serem livres dos seus maus. E Paulo começou a ensinar aquele povo. Lembra que nós estamos falando do povo de Éfeso? Começou a ensinar aquele povo e o povo se converter. É só que começou, mas não aprenda isso. Você que tem a sua carreira no Evangelho, ministro da palavra de Deus, levita da palavra do Senhor, sempre vai ter os que creem e os que não creem. E a contenda começou com aqueles que não creem. E Paulo juntou alguns dos seus codiscípulos e disse: bora fazer em outro local o trabalho do Senhor. Porque ali estava começando a gerar uma contenda. Onde tem contenda, Deus não habita. Mas as pessoas foram criando fé. A fé foi aumentando para se cumprir o que diz as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir a palavra. As pessoas estavam tão cheias de fé que via que Paulo era tão cheio de unção, de poder, que até seus aventais, seus lenços de uso próprio, as pessoas pegavam e levavam para casa, colocavam enfermidade. E quando a pessoa estava endemoniada, os demônios saíam gritando. De tamanha era a unção que tinha em Paulo. E o mesmo Deus que usa Paulo pode usar você, se você querer, quiser por onde. Que ele não faz acepção de pessoas. Só que alguns cidadãos quiseram aquela unção. Uma unção que não se compra, uma unção que não se vende, que não se adquire, a não ser através de quebrantamento de coração, joelho no chão e boca no pó. E lá tem um demoniado. E eles quiseram mostrar serviço, porque para ele, Paulo estava se exibindo, e Paulo estava simplesmente exercendo o seu ministério. E eles foram colocar a mão naquele demônio e disse: em nome de Jesus, que Paulo prega, nem conhecia Jesus. Quantas pessoas só conhecem Jesus de ouvir falar? Anos e anos na igreja, mas não tem intimidade com o Senhor. Tem algumas pessoas que vêm para irmãos, eu escutei uma voz. Será a voz de Deus?
Meu irmão, uma coisa eu digo para você. Paulo nunca tinha ouvido a voz de Jesus, que então era Saulo. Quando a voz bradou e disse Senhor, Senhor, ele reconheceu a voz de Deus é inconfundível. É até uma blasfêmia você ficar sendo a voz de Deus, a voz do diabo. E outra coisa que eu aprendi, meus irmãos, e quando eles foram começar a dizer assim, eu te expulso em nome de Jesus, daquele que Paulo prega, nós começamos a refletir pelo que o demônio falou na boca daquele cidadão. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E eu te pergunto nessa noite, você, quem você é? Como você tem sido conhecido no mundo espiritual? Os demônios não viram autoridade naquele cidadão. Porque, meus amados irmãos, eu posso ter o nome de Jesus na minha boca, mas se não tiver o Espírito Santo no meu coração, na minha vida, é nada feito. Porque a glória não é minha, a unção não é minha, o dom não é meu, é tudo de Deus, é dom, algo doado. E toma e taca. Saíram feridos e envergonhados. E ali gerou temor. Não diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que a Deus são chamados segundo os seus propósitos? Amém, igreja?